O sol poente de Faro tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio oceano estivesse a sangrar de paixão contida. Inês parou abruptamente na praia deserta, o coração martelando como o tambor de uma saudade fado. Atrás dela, Sofia estendia a mão, os dedos trêmulos roçando o ar entre elas. Não posso mais fingir, Inês. Eu te amo. Não como amiga. Como se o mundo inteiro fosse teu e eu só uma partícula dele. As palavras saíram num sussurro rouco, carregado de anos de olhares roubados nas aulas de história, de risos partilhados nas feiras de peixe do Largo de Faro, de noites em que o vento do Algarve as envolvia como um manto proibido. Inês virou-se devagar, os olhos castanhos marejados, o crucifixo de prata da avó a queimar contra o peito. E se o meu pai souber? E se Faro inteira nos engolir vivas? Mas antes que o medo as separasse, Sofia avançou e os seus lábios se encontraram num beijo salgado pelo mar, um juramento silencioso contra as correntes invisíveis da tradição portuguesa, onde o amor das mulheres ainda ecoava como um fado menor, belo mas melancólico. Era o verão de 2018 e Faro, a joia escondida do Algarve, pulsava com a vida cotidiana que Inês conhecia desde sempre. A cidade velha, com as suas muralhas mouriscas e ruas empedradas que serpenteavam como veias de uma história antiga, era o seu playground e prisão. Inês, com 18 anos recém-completados, era a filha perfeita de uma família de pescadores devotos. O pai, Manuel, acordava antes do sol para lançar as redes no Ria Formosa, voltando com um cheiro de sal e peixe fresco que impregnava a casa de azulejos brancos na rua de São Pedro. A mãe, Rosa, tecia rendas ao lume, contando histórias de santos e procissões, enquanto a avó, Dona Maria, murmurava orações ao menino Jesus na capela da Sé. Para elas, o mundo era simples: Deus, família, o mar que dava e tirava vidas. Inês ajudava na venda do peixe no mercado municipal, onde as mulheres trocavam mexericos sobre casamentos e heranças, sempre com um olho no relógio da torre da catedral, marcando as horas para a missa das 6. Sofia chegara a Faro no início do ano letivo, uma rapariga de Lisboa transferida para Liceu de Faro por causa do divórcio dos pais. Aos 17 anos, ela era um vendaval de energia citadina, cabelo curto e revolto como as ondas do Tejo, olhos verdes que pareciam capturar a luz do Atlântico e um riso que ecoava como o som das gaivotas sobre a praia de Faro. Vinda de um apartamento moderno no Chiado, onde a mãe, uma advogada feminista, debatia direitos das mulheres à mesa do jantar, Sofia via o Sul como um exílio poético. Faro é como um postal vivo, dissera ela no primeiro dia de aula, sentando-se ao lado de Inês na carteira de madeira gasta, decorada com iniciais de gerações de alunos. Inês, tímida e meticulosa, com um uniforme impecável e um caderno cheio de desenhos de barcos e rendas, sorriu pela primeira vez em meses. Bem-vinda ao paraíso dos sonhadores. Mas cuidado, o mar aqui engana. A amizade nasceu assim, num piscar de olhos trocados durante a aula de literatura portuguesa, quando o professor recitava versos de Camões sobre amores impossíveis. Sofia devorava os livros com fome, discutindo os Lusíadas como se fossem um manifesto de liberdade, enquanto Inês os lia com o coração, imaginando-se como uma das ninfas do mar, presa entre o dever e o desejo. Juntas, exploravam Faro além das salas de aula, passeios pela Ria Formosa em barcos de remo alugados, onde o sol filtrava através das salinas, tingindo a água de rosa e ouro, tardes no Jardim Manuel Bivar, sentadas num banco de ferro forjado, partilhando pastéis de nata roubados da confeitaria Algarvia, rindo de anedotas sobre as tias casamenteiras que pressionavam Inês para um noivo do bairro. Tu mereces mais que redes e rosários, dizia Sofia, os dedos acidentalmente roçando os de Inês ao passar o guardanapo. Inês corava, atribuindo calor ao vinho de mesa que o pai trazia das tabernas. Mas o crush escondido germinava devagar, como as amendoeiras que florescem em fevereiro no Algarve, contra o frio invernal. Começou com sonhos. Inês acordava suada, o corpo arqueado como uma onda, sonhando com o perfume de jasmim que Sofia usava, misturado ao sal do mar.
Sofia, por sua vez, rabiscava poemas no telemóvel à noite, inspirados nos olhos de Inês, que lembravam as azeitonas negras das oliveiras centenárias. Elas nunca falavam disso, em vez disso, teciam uma teia de cumplicidades. Durante a feira de São Brás, em março, quando Faro se enchia de barracas de chouriço e artesanato, Sofia convenceu Inês a fugir da procissão religiosa para dançar ao som de uma banda de folk local. Sob as luzes de cordas esticadas entre as árvores, com o aroma de cataplana de peixe no ar, Sofia pegou na mão de Inês e girou-a num improviso de rancho folclórico, os saiotes rodopiando como as saias das lavradeiras de antigamente. Sentes o ritmo do nosso sangue, sussurrou Sofia, o peito colado ao de Inês por um instante eterno. Inês assentiu, o coração a bater no compasso do violão, sentindo pela primeira vez que o amor poderia ser como o fado, dor e êxtase entrelaçados. O verão aproximava-se, e com ele, as férias que separariam as raparigas. Inês ficaria em Faro, ajudando na lota, enquanto Sofia regressaria a Lisboa por um mês. Mas antes prometeram uma aventura, uma noite na praia da Barra Nova, longe dos olhos da cidade. Levaram uma manta xadrez, vinhos de lagoa e queijos de serpa embrulhados em folhas de parra. O céu era um manto de estrelas, o som das ondas um berço para confidências. Sentadas lado a lado, os joelhos tocando, Sofia contou histórias da mãe, que marchara nas ruas de Lisboa pelo 25 de Abril, gritando por liberdade. Ela diz que o amor não tem género, só alma. Mas aqui, no Sul, ainda há quem veja o diferente como pecado. Inês, embalada pelo vinho, confessou o peso do crucifixo. A avó diz que Deus pune os que desviam o caminho. Mas quando estou contigo, sinto-me abençoada. Foi nessa noite que o beijo aconteceu pela primeira vez, não o da Praia do Uque, mas um roçar tímido de lábios, como o primeiro beijo de um fado, cheio de hesitação e promessa. Elas choraram depois, abraçadas na areia, jurando segredo eterno. Somos como as gaivotas, livres no céu, mas presas à terra, murmurou Inês. O outono trouxe as aulas de volta, mas o segredo as transformou. Nos corredores do liceu trocavam bilhetes dobrados como conchas, cheios de desenhos de corações entrelaçados com âncoras. Sofia introduziu Inês à música moderna, playlists de fado contemporâneo misturado com indie português, como as canções de Marisa que falavam de amores não ditos. Inês, por sua vez, levou Sofia à missa na sede Faro, onde o incenso e os vitrais coloridos criavam um mundo etéreo. Aqui sinto Deus a aprovar-nos, disse Inês, apertando a mão de Sofia debaixo do banco de madeira polida. Mas o mundo exterior espreitava. As amigas de Inês, como a tagarela Ana do bairro, notavam os olhares prolongados. Estás diferente, Inês. Como se tivesses engolido o sol. Sofia, mais ousada, arriscava toques casuais, um braço ao redor dos ombros durante o intervalo, disfarçado como brincadeira de irmãs. O primeiro sinal de perigo veio na festa dos tabuleiros, em junho, quando Faro se enchia de cabeçudos e marchas folclóricas. Inês e Sofia escapuliram para o castelo medieval, sentando-se nas muralhas com vista para o mar. Ali, num momento de fraqueza, Sofia beijou Inês com mais urgência, as mãos traçando as curvas do rosto como se memorizasse um mapa proibido. Mas um grupo de rapazes locais, amigos do irmão mais velho de Inês, passou por perto, rindo alto de cervejas e piadas machistas. Um deles, o João, parou, os olhos semicerrados. O que é isto? Duas princesas no torreão? Sofia afastou-se rápido, mas o dano estava feito. Rumores começaram a circular como o vento siroco. A Lisboeta está a corromper a nossa Inês. A pressão social cresceu como uma maré alta. Manuel, o pai de Inês, ouviu os mexericos na taberna do Largo do Carmo, onde os homens bebiam medronho e falavam de futebol e pecados. A minha filha com uma rapariga? Isso é coisa de cidade grande, de gente sem Deus.
Ele confrontou Inês numa noite chuvosa de novembro, o fogo na lareira crepitando como acusações. Afasta-te dela, Inês. Ou perdes a bênção desta casa. Rosa chorava na cozinha, apertando o rosário, enquanto Dona Maria invocava santos contra o demónio disfarçado de amizade. Inês, dilacerada, prometeu obediência, mas o coração traía-a a cada batida. Sofia sentiu o afastamento como uma facada. As mensagens pararam, os encontros no jardim viraram ausências. Desesperada, ela procurou Inês na praia ao amanhecer, onde o nevoeiro da ria envolvia tudo em mistério. O que mudou? Foi o beijo? O amor? Inês, os olhos inchados, confessou o ultimato familiar. Eles são a minha âncora, Sofia. Sem eles, afundo. A ruptura veio como um fado trágico. Sofia, ferida, gritou que Inês era covarde, que o amor verdadeiro não se curva a tradições mortas. Partiu para Lisboa mais cedo, deixando um bilhete. O mar de Faro leva tudo, mas o meu coração fica contigo. Adeus. Os meses seguintes foram um purgatório para Inês. Faro, outrora paraíso, tornou-se prisão. Ela frequentava a igreja 2 vezes por dia, ajudava na lota com mãos mecânicas, aceitava saídas com o João, o rapaz que a cortejara. Mas cada rede lançada pelo pai lembrava-lhe as mãos de Sofia, cada renda tecida pela mãe evocava os cabelos revoltos da amada. Sofia, em Lisboa, afundava-se em estudos de direito, inspirada pela mãe, mas as noites eram assombradas por sonhos de praias douradas. Escrevia cartas que nunca enviava, cheias de versos de Florbela Espanca sobre amores partidos. O conflito explodiu no Natal de 2019, durante a Midnight Mass na Sé. Inês, vestida de veludo negro com um jale de renda algarvia, viu Sofia na multidão, ela voltar a Faro para visitar a avó materna, uma velha fadista da região. Os olhos se encontraram sobre as velas acesas, e o mundo parou. Após a missa, sob o luar prateado da Praça da Sé, Sofia esperou-a. Voltei porque o amor não se apaga com distância. Mas tu? Escolheste o medo. Inês, as lágrimas geladas no rosto, confessou a traição. Eu disse ao João sobre nós. Para calar os rumores. Ele prometeu segredo, mas espalhou tudo na taberna. Meu pai quer que eu case com ele para endireitar a família. A revelação foi a faca. João, o suposto amigo, traíra-as por inveja e machismo, transformando o segredo em escândalo público. A cidade murmurava, as tias na feira viravam o rosto, Manuel ameaçava deserdar Inês. O caos culminou numa noite de tempestade, quando o mar de Faro rugia como um deus furioso. Inês fugiu de casa, correndo pelas ruas molhadas até à casa de Sofia, na pensão perto da marina. Bateu à porta encharcada, o vestido colado ao corpo como uma segunda pele de dor. Sofia abriu, os olhos arregalados, e puxou-a para dentro. Ali, no quarto iluminado por uma lâmpada amarelada, com pôsteres de fado nas paredes e o som da chuva no telhado de telha, desabaram. Perdi tudo por eles, soluçou Inês. Mas contigo encontro-me. Sofia, com a ternura de quem perdoa, abraçou-a. Não perdeste. Nós perdemos juntas, mas renascemos. O amor português é assim, sofre, mas canta. A traição de João uniu-as numa proteção mútua feroz. Sofia, com o apoio da mãe, contactou uma associação LGBTQ+, em Lisboa, a ILGA Portugal, que enviou uma conselheira a Faro para mediar com a família de Inês. Manuel, inicialmente irredutível, ouviu a história na cozinha, o cheiro de caldo verde no ar, enquanto Rosa segurava a mão da filha. Eu casei por dever, Manuel. Não condeno a minha menina a isso. Dona Maria, surpreendendo todos, recordou um fado antigo. Houve amores assim na minha juventude, escondidos nas oliveiras.
Deus julga o coração, não os lábios. Lentamente, as muralhas caíram. Manuel, marcado pelo mar que ensinara humildade, convidou Sofia para jantar, um ensopado de peixe com vinho de porches, onde conversas sobre redes e direitos se entrelaçaram. O alto trau veio na primavera de 2020, durante o confinamento da pandemia que parou o mundo, mas não os corações. Isoladas em Faro, com as ruas vazias e o mar como o único testemunho, Inês e Sofia declararam o seu amor publicamente numa live no Instagram, inspirada nas manifestações virtuais por igualdade. Somos de Faro, terra de descobridores. Descobrimos-nos uma à outra. Os comentários choveram, alguns de ódio, e quando o conservadorismo rural do Algarve, mas mais de apoio, de lisboetas e algarvios progressistas, recordando que Portugal, desde a legalização do casamento gay em 2010, evoluíra. João, confrontado pela comunidade, pediu perdão numa carta humilde, admitindo medo de um mundo que mudava. Com o tempo, o amor venceu não por milagre, mas por teia de proteção. A família de Inês aprendeu a amar incondicionalmente. Inspirada pela resiliência de Rosa, Sofia e Inês fundaram um grupo de apoio para jovens quer no Algarve, reunindo-se na Ria Formosa para conversas ao pôr do sol. Casaram-se em 2022, numa cerimónia simples na Praia de Faro, com o padre progressista da Sé a abençoar, rendas algarvias nos vestidos e um fado tocado por uma violinista local. Manuel deu Inês em casamento, os olhos úmidos. O mar ensina que o amor, como as ondas, volta sempre. Anos depois, em 2025, Faro via-as como símbolo. Inês, agora professora de literatura, contava histórias de Camões a alunos que sonhavam livres. Sofia, advogada ambiental, protegia a ria de construtores gananciosos. O amor delas, nascido em segredo, florescer em luz, provando que na terra de poetas e navegadores, o coração humano é o maior oceano, profundo, imprevisível, mas eternamente navegável. O eco do violino ainda pairava no ar salgado da praia de Faro quando Inês e Sofia, agora esposas, pisaram a areia pela primeira vez como uma unidade legalizada. Era uma manhã de junho, o sol filtrando através das dunas cobertas de pinheiros, e o mar lambia preguiçosamente os pés descalços delas. Inês, com o anel de ouro simples gravado com uma âncora entrelaçada a uma rosa dos ventos, apertou a mão de Sofia. Sentes? É como se o Algarve inteiro nos abençoasse. Sofia, o cabelo agora mais longo, ondulando ao vento como as bandeiras das procissões antigas, sorriu com aquela mistura de rebeldia e ternura que conquistara Inês anos antes. Ou nos desafia. O amor não acaba no sim, é uma dança eterna como o fado. A vida pós-casamento era um equilíbrio delicado entre a tradição e a modernidade, entre o peso das raízes e o voo das asas novas. Inês regressara à casa familiar na rua de São Pedro, mas agora partilhava-a com Sofia, transformando o quarto de solteira em um ninho de livros e rendas misturadas a pôsteres de manifestações. Manuel, outrora o patriarca rígido, amolecera como queijo de serpa ao sol. Ele ensinava Sofia a lançar redes na ria, rindo quando ela xingava em lisboeta ao emaranhar-se nas cordas. Tu és como o vento do norte, bagunças tudo, mas trazes frescor, dizia ele, passando-lhe uma caneca de café forte, adoçado com mel de rosmaninho local. Rosa, a mãe, tecia agora um enxoval simbólico para elas, não de berço, mas de memórias, lençóis bordados com iniciais entrelaçadas e IS, como um segredo tornado orgulho. Mas a sociedade de Faro, com as suas camadas de conservadorismo enraizado como as oliveiras milenares, não perdoava facilmente. Os rumores persistiam nas feiras de domingo, onde as mulheres, com cestos de figos e alfarrobas, cochichavam sobre a boda de meninas como se fosse um escândalo de novela. O padre conservador da paróquia vizinha, um homem de barba grisalha e homilias sobre família nuclear, recusava-se a convidá-las para eventos da igreja.
Deus ama todos, mas a ordem natural é homem e mulher, declarava ele no púlpito, e quando vozes antigas que viam o amor lésbico como uma maré invasora, ameaçando as praias sagradas da tradição. Inês sentia o peso em cada missa, o crucifixo agora um lembrete duplo, de dor passada e de redenção conquistada. Sofia, com o fogo da capital ainda a queimar, respondia com a ação. Ela organizava encontros semanais no Café Aliança, um antigo antro de fado no centro histórico, transformado em espaço queer-friendly. Ali, sob as lâmpadas de globo e as paredes forradas de azulejos com cenas de marinheiros, jovens de Faro e arredores, rapazes efeminados, raparigas com cortes de cabelo ousados, partilhavam histórias. Eu fugi de Loulé porque o pai me batia por namorar um rapaz, contava um. E eu? Escondo os beijos na praia da Rocha, mas o mar leva os segredos, respondia outra. Inês moderava com gentileza, lendo excertos de Sofia de Mel Brainer, poetisa algarvia que cantava a liberdade do mar. O amor é como o Atlântico, vasto, sem fronteiras. O primeiro grande teste veio no verão de 2023, durante a Romaria da Mãe Sagrada, a procissão anual que enchia as ruas de Faro com velas e hinos. Inês e Sofia decidiram participar, não como penitentes escondidas, mas de mãos dadas, vestidas de branco com mantilhas de renda. O ar cheirava a cera derretida e flores de laranjeira, e a multidão, uma tapeçaria de famílias devotas, parou ao vê-las. Sussurros viraram murmúrios. Olha as duas. Que vergonha para a Virgem! Um grupo de mulheres idosas, com rosários tilintando, cruzou-se no caminho, uma delas cuspindo. Pecado! Saiam da procissão! Sofia apertou a mão de Inês, o pulso acelerado, mas Inês ergueu a voz, calma como o mar em maré baixa. Mãe Sagrada ama todos os filhos. Incluindo nós. O momento viralizou nas redes sociais locais, com vídeos partilhados em grupos de Facebook de Faro, dividindo opiniões. Uns chamavam blasfémia, outros aplaudiam coragem. A traição, porém, veio de onde menos esperavam, da prima de Inês, a Carla, que crescera com elas nas brincadeiras de infância na Ria. Carla, agora casada com um comerciante de turismo e mãe de dois, invejara sempre a liberdade de Sofia. Num jantar de família no Dia de Portugal, com bandeiras verdes e vermelhas hasteadas e sardinhas assadas na brasa, ela sussurrou veneno ao ouvido de Manuel. A Sofia está a influenciar a Inês para abrir um bar queer. Vai manchar o nome da família. Era meia verdade. Sofia planeava expandir o Café Aliança para um centro comunitário, mas distorcida para ferir. Manuel, revivendo fantasmas do passado, confrontou as filhas. Não basta o escândalo da boda? Agora quereis transformar Faro num antro de Sodoma? A discussão explodiu como fogo de artifício na festa de São João. Pratos de caldeirada voaram, lágrimas misturaram-se ao vinho e Inês, pela primeira vez, enfrentou o pai. Pai, tu perdeste a mãe para o mar, mas eu não te perco para o medo. O amor protege, não destrói. Sofia, ferida pela traição de Carla, que revelara num bilhete anónimo enviado à Câmara Municipal, tentando bloquear o alvará do centro, mergulhou num poço de dúvida. Talvez devêssemos ir para Lisboa. Faro nunca nos aceitará. Passaram noites na varanda da casa, olhando as luzes da ponte sobre a ria, ouvindo gravações da Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida, onde a saudade se torna hino de sobrevivência. Inês, com a sabedoria das rendas que se tecem fio a fio, convenceu-a: Faro é a nossa raiz. Cortá-la seria como podar uma oliveira, dói, mas fortalece o fruto. Juntas, confrontaram Carla numa tarde chuvosa no Jardim da Paz, onde as fontes murmuravam segredos. Porquê, prima? Inveja do nosso amor? Carla, os olhos baixos, confessou: eu vivo uma vida vazia, casada por obrigação. O vosso brilho dói. O perdão veio devagar, como o sol após a tormenta, com um abraço que selou uma nova aliança familiar.
O renascimento aconteceu no outono, durante o Festival de Fado do Algarve, quando Faro se enchia de guitarras e vozes roucas. Inês e Sofia performaram juntas pela primeira vez. Inês recitando poesia original sobre amores escondidos nas salinas, Sofia ao violão, adaptando meu amor para uma letra de união que era. A plateia no Largo de São Pedro, sob as estrelas e lanternas de papel, aplaudiu de pé não só os progressistas, mas Manuel e Rosa na primeira fila, lágrimas nos olhos. O Centro Comunitário abriu portas em janeiro de 2024, batizado Ria do Coração, um farol para almas perdidas no conservadorismo sulista. A vida delas tornou-se um testemunho vivo da humanidade portuguesa, imperfeita, apaixonada, resiliente. Em 2025, com o mundo ainda a cicatrizar feridas pandémicas, Inês e Sofia adotaram uma menina de uma família cigana desalojada pela gentrificação turística, uma pequena Luzia, com olhos como o mar e riso como gaivota. Batizá-la-iam na Sé com o padre progressista e criá-la-iam entre rendas e protestos, fado e direitos. O amor, provado pela ruptura e pela proteção mútua, não era mais escondido, era o sol de Faro, iluminando caminhos para outros. Luzia chegou à vida delas como uma concha levada pela maré, frágil e cheia de promessas. Era uma manhã de março de 2025, com o Algarve despertando em flor de amendoeira, pétalas brancas dançando no vento como confetes de um casamento celestial. Inês e Sofia, após meses de papelada com os serviços sociais, um labirinto de burocracia portuguesa que testava a paciência de santos, receberam a menina de 4 anos no Ria do Coração. Luzia, com tranças pretas e um vestido remendado de retalhos coloridos, agarrou-se primeiro a Sofia, sentindo talvez o cheiro de aventura na sua pele. Tu és a mamã com violão? Perguntou em romani misturado a português chapado do sul. Sofia riu, as lágrimas traçando sulcos no rosto maquiado de esperança. Inês, ao lado, estendeu os braços com um ursinho de pelúcia bordado com rendas algarvias. E eu sou a mamã das histórias. Bem-vinda ao nosso mar. A maternidade transformou Faro num palco de novas danças emocionais. A casa na Rua de São Pedro, outrora eco de silêncios tensos, agora vibrava com os gritinhos de Luzia correndo atrás de gatos vadios ou pedindo pastéis de nata na confeitaria da esquina. Manuel, o avô improvável, construía barcos de papel na varanda, contando lendas de pescadores mouriscos que navegavam sob luas cheias. Esta pequena tem o sal no sangue, dizia ele, embalando-a no colo durante as cestas, o crucifixo partilhado agora um amuleto de família alargada. Rosa tecia roupinhas minúsculas, murmurando bênçãos em latim aprendido na catequese, enquanto Dona Maria, aos 85, ensinava a Luzia canções de embalar fadistas, com vozes trêmulas que evocavam saudades de um Portugal rural perdido. Mas o idílio era entremeado de sombras sociais, como as nuvens que por vezes obscurecem o céu algarvio. A adoção por um casal lésbico gerou ondas de controvérsia. Jornais locais como o Sul Informação publicaram artigos ambíguos, intitulados Família Moderna ou Tradição em Perigo, com comentários online fervilhando de Deus, salva criança de confusão. No mercado municipal, onde Inês comprava peixe fresco para as sopas de domingo, olhares julgadores seguiam-na. Uma vez, a velha Dona Fátima, viúva de um armador, aproximou-se com um cesto de laranjas, piedade pela menina. Crescer sem pai é como oliveira sem raízes. Inês, com Luzia no ancinho, respondeu com a doçura de quem aprendeu a perdoar. As raízes são o amor, Dona Fátima. E o nosso é profundo como a ria. Sofia, mais combativa, canalizava a raiva para o ativismo. O Ria do Coração expandiu-se, oferecendo ateliê de arte para crianças que eram imigrantes, financiados por doações de lisboetas solidários e subsídios da União Europeia para a Inclusão. Mas o conflito maior veio de dentro. Carla, a prima redimida, recaiu na traição subtil. Invejosa da família feliz delas, ela espalhou na roda de tricô da paróquia que a Sofia gasta o dinheiro público em festas pecaminosas.
O boato chegou aos ouvidos do presidente da Junta de Faro, um político conservador que cortou fundos prometidos, alegando prioridades tradicionais. Sofia descobriu através de uma mensagem anónima, novamente de Carla, movida por um marido que a pressionava para voltar ao normal. O confronto foi num piquenique familiar na praia de Ancão, com o mar calmo como um espelho e o aroma de churrasco de sardinhas no ar. Luzia brincava na areia, construindo castelos com conchas, enquanto as mulheres se sentavam em mantas xadrez. Inês, sentindo a tensão, iniciou: Carla, o veneno que semeias volta para ti. Por que nos ferir de novo? Carla, os olhos evasivos, confessou entre soluços: o meu casamento é uma prisão. O marido quer outro filho, mas eu invejo a vossa liberdade. Traio para me sentir viva. Sofia, em vez de condenar, estendeu a mão: vem ao ria. Aprenda a dançar fora das grades. A proteção mútua é o nosso fado. Carla juntou-se ao grupo, tecendo laços novos, transformando inveja em irmandade. O clímax emocional veio no verão, durante a inundação que assolou o Algarve, um lembrete cruel da fúria do clima, com chuvas torrenciais transformando ruas em rios e a ria em lagoa furiosa. O Ria do Coração, no resto do chão, foi parcialmente alagado, livros e instrumentos flutuando como relíquias perdidas. Inês e Sofia, com Luzia evacuada para a casa de Manuel, mergulharam na água barrenta para salvar o que podiam, mãos unidas contra a corrente. Naquele caos, vizinhos que outrora viravam o rosto apareceram. O padeiro trouxe pão, a costureira secou rendas, até Dona Fátima ofereceu um rosário para a força das mães. A traição de Carla pareceu insignificante perante a solidariedade humana. Ela própria ajudou, varrendo o entulho, redimindo-se em atos. Reconstruir o centro tornou-se metáfora da vida delas, tijolo a tijolo, como o amor que se ergue após rupturas. Em setembro, reabriram com uma gala de fado, Luzia no palco recitando um poema infantil sobre duas mamãs e um mar de estrelas. A multidão, diversa como a ria, pescadores, turistas, ativistas, aplaudiu, provando que Faro, terra de contrastes, podia abraçar o diferente. A humanidade de Inês e Sofia brilhava agora em Luzia, que crescia bilíngue em português e romani, dançando rancho com rendas e violão. O amor, testado por pressões sociais e traições, vencia pela proteção mútua, famílias unidas, comunidades transformadas, um legado de resiliência portuguesa. Outono de 2025 trouxe para Faro um manto de folhas douradas das figueiras e, com ele, a colheita de desafios que testavam a colheita do amor de Inês e Sofia. Inês, agora uma professora respeitada no liceu, enfrentava o seu primeiro grande conflito profissional. Contratada para lecionar literatura portuguesa a turmas do secundário, ela propôs um módulo sobre autoras como Maria Isabel Barreno e as Três Marias, cujos textos desafiavam o regime salazarista com narrativas de mulheres livres. Mas o diretor, um homem de fato cinzento e bigode a Salazar, vetou: isso é ideologia, não educação. Os pais de Faro querem Camões e essa, não devaneios modernos. Os pais, e quando o conservadorismo local, enviaram petições à junta, alegando que tais lições confundem as mentes jovens, como confundiram a vossa Inês. Sofia, por sua vez, batia-se no Tribunal Ambiental contra um resort de luxo que ameaçava engolir parte da Ria Formosa com betão e piscinas infinitas. Representando associações ecológicas, ela argumentava com paixão: a ria é o coração de Faro, berçário de flamingos, sustento de pescadores. Destruí-la é matar a alma algarvia. O advogado da construtora, um lisboeta arrogante, contra-argumentava com estatísticas de empregos, mas o golpe baixo veio de um testemunho falso, um pescador comprado, primo distante de Carla, que, apesar da redenção, ainda navegava águas turvas, jurou que o projeto salvaria famílias como a de Manuel. Sofia sentiu a traição como sal na ferida aberta, questionando se Faro alguma vez as assentaria plenamente.
Em casa, com Luzia agora aos 5 anos, desenhando barcos com 2 velas lado a lado, as noites eram de conselhos sussurrados à luz de velas de cera de abelha. Lutamos por ela, por um mundo onde não precise esconder o amor, dizia Inês, traçando mapas na palma da mão de Sofia. Luzia, aninhada entre elas, perguntava: Mamãs, por que o mar às vezes fica zangado? Sofia respondia com uma história: porque ama tanto que transborda. Como nós. Essas conversas teciam a proteção mútua, transformando exaustão em força. O ponto de viragem veio numa assembleia escolar, onde Inês, apoiada por alunas inspiradas, leu os certos das novas cartas portuguesas perante pais e professores. Estas mulheres foram presas por ousar amar e pensar. Hoje, honramo-las para que Luzias futuras voem livres. O diretor, pressionado pela comoção, lágrimas de mães que se reviam, aplausos de jovens, cedeu. O módulo foi aprovado, e Inês tornou-se mentora de um clube de leitura queer, onde discussões sobre o fado lésbico de Ana Moura misturavam-se a debates sobre identidade. Para Sofia, a vitória no tribunal foi dramática. Perita oceanógrafa testemunhou os impactos na biodiversidade e Manuel, o sogro, depes como pescador. Perdi redes para tempestades, mas esta seria o fim. A ria é sagrada, como a família. O juiz, um homem de olhão com olhos de mar, rejeitou o projeto, citando herança cultural. Carla, confrontada novamente, confessou o laço familiar com o falso testemunho e cortou, jurando lealdade. Aprende convosco a proteger, não trair. O amor delas, agora maduro como vinho de Portimão, celebrava-se em rituais simples. Piqueniques na ria com Luzia, onde contavam lendas de sereias lésbicas, noites de fado no Café Aliança, com Sofia cantando originais sobre amores que dobram o vento. A humanidade portuguesa, essa tapeçaria de saudade e superação, tecia-se nelas, provando que o coração vence quando protegido em união. Inverno de 2035 encontrou Inês e Sofia na casa renovada da Rua de São Pedro, agora um museu vivo de memórias, paredes com fotos de casamentos, inundações e vitórias, cheirando a chá de ervas e pão de alfarroba assado. Aos 35 anos, Inês, com fios prateados entrelaçando os cabelos castanhos, lecionava numa universidade em Faro, especializada em literatura que era algarvia. Sofia, advogada sénior, liderava uma ONG que protegia patrimónios costeiros, viajando de Lagos a Tavira. Luzia, aos 15, era uma adolescente feroz, tranças com contas romani, viola ao ombro, ativista escolar contra o bullying homofóbico. Mamãs, Faro mudou por vós? Perguntava ela nas ceias, com olhos que misturavam o verde de Sofia ao castanho de Inês. Mas o tempo trazia novos conflitos, o envelhecimento da família. Manuel, aos 70, lutava com artrite das mãos que outrora teciam redes, vendo sombras do Alzheimer roubar memórias. Quem é esta Sofia que me olha com amor? Murmurava ele numa tarde nublada, confuso entre o passado rígido e o presente aceitador. Rosa, viúva recente, chorava na cozinha, apertando o rosário. Deus leva-o devagar, como o mar leva areias. Inês e Sofia assumiram cuidado, transformando a casa num santuário de rotinas gentis. Passeios pela Sé, onde Manuel ouvia sinos como hinos antigos, sessões de fado caseiro, com Sofia tocando melodias que evocavam saudades curadas. A traição menor veio de Luzia. Numa rebeldia adolescente, ela namorou um rapaz conservador de uma família religiosa e quando pressões sociais que Inês conhecera. Ele diz que o nosso amor é pecado moderno, confessou ela numa noite de tempestade e quando o que inicial. Sofia, ferida mas sábia, aconselhou: o amor ensina, não prende. Protege-te como nós nos protegemos. Luzia rompeu, fortalecida, e o incidente uniu a família mais, com Manuel, num raro momento lúcido, abençoando. O mar não julga ondas, ama-as todas. O legado delas florescera. O Ria do Coração era agora rede nacional, com capítulos em Évora e Coimbra.
Inês publicara Fados Escondidos, um livro de contos lésbicos inspirados em Faro, best-seller que inspirava adaptações teatrais. Sofia ganhara prémios ambientais, citando o amor como ecossistema resiliente. Juntas, viajavam para festivais, mãos entrelaçadas, provando que o amor vence pelo exemplo. Em 2045, Faro celebrava o centenário da independência com luzes na ria e fados e quando nas muralhas. Inês e Sofia, aos 45, sentavam-se na praia onde tudo começara, Luzia agora mãe de uma neta chamada Esperança. O sol poente tingia o céu como no Hugo de anos atrás, mas agora sem lágrimas, só gratidão. O crush escondido virou farol, sussurrou Sofia, a mão na de Inês, enrugada mas firme. Inês sorriu, e a pressão que nos rompeu reconstruiu-nos. O amor português é assim, humano, falho, eterno. Elas deixavam um legado de proteção mútua, famílias unidas, sociedades evoluídas, corações livres. Na terra de navegadores, elas haviam descoberto o maior oceano, o do amor, navegável para sempre.